Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Marcelo Casimiro. Como é que Satisfação, tá? muito obrigado, viu? Satisfação, Obrigado por satisfação. aceitar esse convite aí. E pra gente trocar uma ideia aqui nesse podcast, o pessoal te conhecer mais também. É isso, o objetivo do podcast é trazer todo o público aqui e as pessoas, né, que estão na engrenagem da cidade aí, as pessoas que fazem a cidade movimentar, seja ela famosa ou não, né, seja ela política ou não, né, e é isso. E para quem não conhece, quem é Marcelo Casimiro? Um, um abraço a todos que estão nos escutando. Primeira coisa que eu queria registrar que eu achei muito bacana foi seu nome, Pena Pena Forte. forte. Bacana mesmo, parabéns, Beleza. dá uma Aham, positividade nisso, sabe? aham. Parabéns pelo podcast, sabe? Eu acho que é isso Obrigado. mesmo, tem que começar a divulgar, fazer, ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas realizações, sabe? Meu nome é Marcelo Casimiro, eu sou economista, contador, consultor de empresas, coach, empresário, sabe? Eu sempre mexi nesse mundo corporativo também, já passei também pelo setor público. Então é isso. Eu costumo dizer que a gente é polivalente, mas sempre dentro dessa relação aí da geração de emprego, de renda, sabe? Sempre demonstrando para o mundo inteiro que o importante é a geração de emprego e renda. Geralmente eu pergunto também aos meus convidados, que é interessante, para a gente saber um pouquinho, para a gente entender um pouquinho a trajetória da pessoa, É, é bom a gente saber um pouco da infância dela, certo. né? Como foi a sua infância, É, a sua adolescência ali? aqui? Com quem é ter seu primeiro emprego? Ah, que coisa boa, coisa boa. Compartilha É, conosco. é, é, meu pai é Osmar Contador. Eu sou Eu sou neto do Vigilato Barbeiro, foi um dos primeiros barbeiros que tinha em Caeté, do Jesus Casimiro, Jesus Merenda, filho do Osmar e da Carolina, toda a vida criado na Pedra Branca, toda a vida da Pedra Branca. Saí, acreditava e acredito muito no estudo. O estudo, eu tinha duas opções: ter minha vida do jeito que estava ou então estudar. Eu falei, não, Uhum. vamos estudar, vamos meter bronca É a única nisso. saída, É a única praticamente. saída, isso. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de fazer esses dois cursos superiores. Quais são? Eu sou economista e contador. Eu sou formado em ciências contábeis e ciências Mas econômicas. antes, você estudou ensino médio onde? Aqui, no estadual. Estadual? Aham, Estadual. aham. Estudei o ensino médio no estadual, depois foi para. Você pulou a parte do primeiro, Não, seu primeiro desculpa, emprego, seu primeiro... desculpa, desculpa. Eu fiz aqui até a oitava série, Até a oitava série? na época. Ah, sim. Depois eu fiz o segundo grau em Belo Horizonte, Aham. faculdade, minha Massa. primeira faculdade em Belo Horizonte, sabe? Aí depois você... Aí depois eu estudei em Belo Horizonte, Uhum, lá eu fazia estágio, fiz estágio muito tempo no Banco do Brasil, uhum. na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais. Quando eu voltei para Caeté, eu já voltei para dentro do escritório de contabilidade que já era do meu pai, Ah, sim. entendeu? Eu já era dentro do meu pai, eu dava aula também de matemática, dei aula de matemática há muito tempo. Aqui Aí mesmo, Gaité? dei Estadual? aula, não, Estadual? dei aula na FEC, Ah, sim, na sim, FEC, sim. no Francisco, Aham, no Francisco de Paula Castro. aham. E com o decorrer do tempo, eu fui modernizando o Uhum. escritório, com essas viagens, com esse conhecimento, abrindo novas empresas, sabe? E a minha trajetória é essa. Dos 50 anos Com meus 50 anos, ô Penaforte, eu tenho de escritório de contabilidade 20 e 28 anos. Aham. 28 anos dentro do Aham. escritório de contabilidade. Eu trabalho no escritório de contabilidade desde os 22, Uhum. 21 anos de idade, sempre trabalhei, e ali fui mexendo com outros negócios, com outras Uhum. coisas, trabalhando, mexendo, e assim foi. Uhum. Trajetória minha, eu costumo dizer que é a seguinte coisa: eu sei de onde vim e sei também para onde que eu quero. Eu sei de onde eu vim e também tenho a clareza hoje de onde que eu quero chegar. Uhum. E, e hoje eu acredito que eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata pela Uhum. minha vida, muito grata pela minha vida, As muito. viagens, deu uma pausa nas viagens? Nada, É. nada, não para. Eu Aham. agora em setembro, outubro eu tive nos Emirados, Uhum. Singapura e China. Aham. Depois fui para Recife, Recife,
Natal Uhum. e João Pessoa. Uhum. Quarta-feira agora também estou indo Viajando para o também. exterior também agora de novo. Aham. Sabe? Não para não, sabe? Não Uhum. para. Esse movimento me faz crescer. Cada viagem dessa, a gente volta mais animado, mais certo que vai dar certo. Então, pelas suas palavras, pelo histórico que você falou, é bem provável que você vai estar candidato nas próximas eleições. Né? Eu estou analisando, estou olhando todas as pré-condições para isso. Eles querem que eu sabe? pergunte isso. Né? Eu estou olhando todas as pré-condições para isso, sabe? Qual partido que é o seu? Eu saí candidato pelo PSDB na PSDB. outra. Nessa eu não devo. Se eu sair, eu não devo sair pelo PSDB. Não. Mas você já está afiliado em qual? Estou filiado no PSDB ainda. Você está afiliado no PSDB? Estou afiliado no PSDB ainda, sabe? E uma coisa que o pessoal morre de rir, ô Penaforte, quem me conhece e eu ando, uma das coisas que eu não converso é de política. A pessoa fica assim, mas você não fala de política. Não, porque não é, vou falar assim, não é meu mundo. O meu mundo é muito focado. O pessoal fala assim, Marcelo, você tem um papo mais reto, você fala as coisas mais diretas, é por causa disso. Porque eu falo que no meio político parece que tem muito embromation, muita... Você sempre atuante como empresário em Caeté ou você tem algumas empresas fora também? Eu não sei se pode falar nome de empresa aqui. Pode, fica à vontade. Aqui em Caeté eu tenho algumas empresas que é a contabilidade objetiva. Essas empresas, ou eu sou sócio delas ou proprietário, sabe? Eu gosto muito de sociedade, sabe, Penaforte? É a contabilidade objetiva, o CCE, o Mais Educação. O CCE é seu também? É meu também, sim. sabe? CCE. A Qualimulti, que é um plano de benefícios na cidade, sabe? E para fora o que eu faço é muita consultoria na empresa maior, não só no Brasil, como no exterior também. Eu trabalho muito no exterior também, sabe? Então a minha vida é essa. É muito trabalho, muita. Você esteve vereador? Qual legislatura? Eu fui vereador na época do João Carlos. João Carlos, na época do 12 anos. Tem mais, Tem mais, né? Muito mais. Eu fui um dos vereadores mais novos de Caeté, sabe? Mais novos aqui de Caeté. Fiquei um mandato como vereador, sabe? Mas mesmo assim trabalhando dentro do escritório de contabilidade, a contabilidade objetiva. Fiquei um mandato. Acabou o mandato do João Carlos, eu fui convidado para... depois veio o mandato do Ademir, né? Eu fui convidado para ser secretário de administração. Fiquei como secretário de administração durante 8 anos, como secretário de administração também. Sabe? E recente, na última eleição, você tentou ao executivo, né? A prefeito. Tentei. Ficou em segundo lugar, não é isso? Segundo lugar. Você ainda não tinha tentado ainda? Não, foi a primeira vez. E pela primeira vez, por você tentar, a gente já tinha meio que um cenário aparentemente definido de duas pessoas que a gente imaginava que seria que as duas pessoas. Certo. E você entrou, assim, não é falta de respeito falar Pode com você, falar mas à vontade. entre aspas, como surpresa sempre. Como azarão? Não, a minha surpresa. É verdade, Marcelo, é verdade. O segundo, né? É verdade. Isso é bom, hein? Isso é bom, isso é né? excelente. A surpresa é muito boa. Excelente. Então, assim, como que você viu isso também? Você imaginava isso? Você ia planejar? Lógico, quem entra no jogo quer ganhar, né? Certo. Ninguém entra no jogo para perder. Certo. Mas você já esperava aquilo, porque geralmente é o cargo mais cobiçado na cidade, é a prefeitura. É verdade. Como que você lidou com isso? E como que você pensa a partir daquele momento? Penaforte, o que aconteceu foi o seguinte. Essa pergunta sua é muito interessante, Penaforte. Por que me levou a ser candidato a prefeito aqui em Caeté? Então, eu quero contar para o pessoal, para o seu público, né, que existe uma trajetória nisso. Eu já era economista, já era contador, já era empresário. E em 2013, o que aconteceu? Eu resolvi passar uma temporada na China a convite da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. E fiquei quase 60 dias na China. E lá na China eu conheci um rapaz que ele me convidou para fazer para ele um trabalho de certificação de indústria, de serviço, de venda. E eu topei isso com ele. Nessa oportunidade, Penaforte, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar para ele, fazendo rota,
visitando muita indústria, visitando muitos Dentro da países. China, né? Não, aí era o mundo inteiro. Ah, sim. O No... mundo inteiro. Aham. O mundo inteiro. Depois que eu comecei a trabalhar para ele, ou passeando ou viajando, eu conheço os 27 estados brasileiros, todos os estados brasileiros eu conheço, talvez de ir 2 ou 3 vezes. Tipo assim, se foi a trabalho ou só a turismo? Tem estados que eu conhecia turismo, tem estados que eu conhecia trabalho. Então você conhece todos os estados? Todos os 27 estados brasileiros. Geralmente capital? Você foi às capitais? Não, aí depende, ia para o interior, aí depende sim. onde que tinha indústria. Indústria, o serviço, esse negócio. Tá? E na América Latina eu não conheço somente o Equador. É mesmo? Conheço Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa, tudo trabalhando e voltam. Argentina, tudo, Paraguai, Uruguai. tudo. E volta ao mundo, Penaforte. Eu praticamente já dei 6 voltas ao Que mundo. isso? Eu já rodei meus amigos mais próximos. E tudo a trabalho e conhecimento, Tudo a sua trabalho, vida conhecimento. Tal. E essa empresa que eu trabalhava, para esse rapaz que eu trabalhava, era dos Emirados Árabes, sabe? Então eu saía daqui, pegava o serviço nos Emirados, de lá eu fazia a rota. Então eu rodava muito, ficava aí 50 dias fora. E o que acontecia, Penaforte? Eu ia em lugares, cara, como é que eu vou te falar? Com muito menos capacidade de desenvolvimento, igual Caeté, e a cidade arrebentando a boca do balão. E aquilo foi me incomodando. Foi me incomodando. As pessoas falam que eu sou muito visionário, que eu penso muito por esse lado. Foi me incomodando. Eu falei assim, gente, a gente tem aqui todas as pré-condições possíveis para arrebentar a boca do balão e ninguém fala nada. Essa comparação sua é de cidades que você conheceu no Brasil ou fora do Brasil? Fora do Brasil, aqui dentro fora do país, aqui dentro do país, sabe? E com isso eu resolvi, eu falei assim, gente, você quer saber do negócio? Eu fico muito, as pessoas têm a mania de falar e não colocar a cara a tapa. Aí eu resolvi sair candidato a prefeito. Então foi por isso que foi. Depois dessa sempre o meu foco, Penaforte, o meu foco, eu falo com o pessoal a seguinte coisa, que dá para fazer o que está sendo feito, mas com uma visão maior no desenvolvimento, na geração de emprego e renda. Certo. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas estão focadas, estão presas a um ideal só, a um pote de ouro só, que é a Vale. Lógico que a Vale é algo a ser estudado, algo importante, que pode trazer desenvolvimento rápido, né? Para essa geração. Lógico. Né? Não somente para futuras gerações. Não, eu tenho a percepção, se a Vale vier para Caeté, nas pré-condições que está hoje, vai quebrar muito empresário aqui. É porque... Não, e sem falar também na questão vai aumentar também o custo de vida, né? Não. É porque funciona assim, Penaforte. Eu não culpo ex-prefeitos nenhum de não ter pensado no desenvolvimento da cidade de Caeté. Por que eu não penso? O ser humano, ele é cunhado naquilo que a toda vida ele faz. Exemplo, vamos te dar um exemplo. O cara é médico. Ele ganha para ser gestor de uma cidade. Ele naturalmente vai dar mais atenção para a saúde. Um pessoal da área da educação. É o que mais ele entende, né? Isso, é o que mais entende. Ele tem que focar naquilo. O que eu falo é que os nossos ex-prefeitos não foram cunhados dentro do empreendedorismo para geração de emprego, de renda. E muitas das vezes eles não têm aquela visão que deve que deve ter para isso. Então, o que acontece em Caeté? As minhas ideias são muito claras. E o pessoal assusta porque são simples. Pessoal, lembrando que o objetivo da entrevista é a gente fazer sobre a vida do Marcelo. Não é candidatura antecipada, nada disso. Inclusive, a gente só quer falar sobre isso. Ele está falando da ideia que ele tem e que ele propôs na época, né? Não é nada de proposta. Sem dúvida. Beleza? Sem dúvida. Só para deixar claro para o pessoal. Tá certo. Mas vai, pode concluir. Então, Penaforte, o que acontece? Caeté tem uma BR-381 que corta a nossa cidade em torno de 16 quilômetros, que ninguém utiliza aquilo. Ninguém utiliza. Se você for pensar comigo, para a saída para o Rio de Janeiro está tudo caro e ocupado, São Paulo tudo caro e ocupado, Sete Lagoas tudo caro e ocupado. É natural que a vertente do desenvolvimento venha para essa região, principalmente depois da duplicação, sabe?
Então, o que nós temos que fazer ali na 381? Dotar aquela região ali, que já tem mapeado 5 pontos, para se tornar distritos industriais a nível de logística, geração de emprego, sabe? Com as tecnologias que tem hoje, com baixíssimo impacto para o meio ambiente. Sabe? Então, nós temos ali um corredor que passa milhões por dia. E pouco aproveitado, né? Pouco aproveitado, não. Não aproveitado, aproveitado. Né? E agora seria interessante pelo fato da melhoria da via, né? Isso. Outra coisa, o Penaporte, é que eu falo, o turismo em Caeté nunca foi encarado por prefeito nenhum como uma atividade econômica. Pra você ter uma ideia, Penaforte, você está me entrevistando aqui no Centro Histórico de Caeté. Antes eu falei para você o tanto que eu já rodei nesse mundo. O único centro histórico asfaltado do planeta é o de Caeté. Porque isso já foi abordado várias vezes aqui, né? Realmente, o nosso centro histórico asfaltado. Então, o nosso centro histórico tem uma cultura muito grande. O turista, ele não quer sair e vir pisar em asfalto. Essa casa aqui, ó. Ele quer o diferencial, né? Isso, essa casa aqui, onde é que é o Ministério Público, Dom Pedro dormiu aí. É o que eles falam. Não tem uma placa, não tem nada. Ele não viu a Serra da Piedade, não podia ter um busto aqui para ele, não podia ter um centro. Então, o que eu falo? Que a nossa cidade, a nível de turista, o pessoal sobe a Serra da Piedade, 600 mil pessoas por ano, e nem 5% vem para Caeté. Se 5% vier a Caeté, dá 40 ônibus lotados todo final de semana. Mas aí que tá, mas qual que seria o atrativo? Porque, por enquanto, a gente não tem um atrativo tão... Isso. Por exemplo, no momento, vários prédios fechados, Isso, né? Isso. Aí também teria que ter essa ideia de fomentar o turismo local, né? Isso, mas fomentar o turismo local como geração de emprego e renda. Aí entra o setor público, que é reformando esse centro histórico como tem que ser reformado, investindo nisso com dinheiro privado e público, fazer esse lugar aqui, o nosso centro histórico, ser agradável. Tirar também veículo pesado. Não, sem dúvida, mas o que eu falo não é isso. Nós temos aqui, todo o nosso centro histórico é totalmente descaracterizado. Então, o que tem que ser feito é pegar a autorização com todos os proprietários aqui e voltar à caracterização antiga, mesmo que seja com um muro, com alguma coisa nesse sentido. Sabe? Você vai ver, sabe? Aí o turista começa a vir. Sabe? O turista começa a vir na cidade. Ou que seja, o que eu falo muito, Penaforte, é que a gente tem que dar o norte do desenvolvimento, a ponto de gerações futuras virar e falar assim, pera lá, nós não vamos mudar isso não, que isso está gerando emprego e renda. A partir do momento que você cria os distritos industriais na 381, amplia esse, não é ampliar, colocar a infraestrutura necessária nesse distrito industrial nosso, aumentá-lo, colocar a infraestrutura necessária, reformar esse centro histórico. Aí o que acontece? A coisa começa a desenvolver. Chega um ponto que os gestores passam a observar que aquele norte dado é o norte certo. Independente do que é, independente de quem foi, independente como foi feito. E aí o caminho já está traçado. O que nós temos que colocar na cabeça aqui da população de Caeté, para quem está me escutando, é que nós estamos pensando muito dentro da caixa. Todo lugar que desenvolve tem que ter gestores que pensam fora da caixa. Na minha opinião particular, o atual prefeito está fazendo uma gestão muito boa. Entendeu? Alguns que passaram também fizeram, mas não deram o foco para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda. Essa questão da Vale do Rio Doce que você me perguntou já era para estar sendo estruturada de uma forma, no meu ponto de vista, como empreendedor, de uma forma diferente, sabe? E nós temos dados, Penaforte, que a cidade de Caeté, se a gente conseguir gerar aqui em torno de 1.200 a 1.500 empregos diretos, que geram outro para trás, que aí dá em torno de 2.500, Caeté explode, Penaforte. Aí deixa de ser a cidade dormitório?
não só a cidade dormitório, é porque funciona assim. Caeté hoje, o PIB o que entra de dinheiro em Caeté por ano é em torno de 900 milhões de reais por ano, tá? Então como é que funciona? É bruto, né? Isso é o Isso, valor é o bruto, dinheiro né? bruto, Aham. é o produto interno. Então como é que funciona, Penaforte? Quando se abre um restaurante novo em Caeté, para aquele restaurante novo vender 50, os outros têm que deixar de vender. Uhum. Caeté não entra dinheiro novo. Caeté não tem a capacidade de geração de dinheiro novo. Se abrir um novo supermercado aqui, para que ele vender 1.000, Aqui, o bolo já tá o feito. bolo, já. Você só imagina uma pizza. Aham. Então é só a fatia que vai sendo redistribuída. Redistribuída. Aham. O grande problema de Caeté é que não entra dinheiro novo. Nós temos Então, mas o que desafio seria atrair empresas, né? Atrair empresas. Grandes empresas, não somente só comércio, né? Não. Porque a gente percebe que grandes comerciantes vêm para a cidade. A gente tem um exemplo de mercado BH, esse mercado são redes da capital que vem a Caeté, né? Araújo, né? Você sabe por quê, Penaforte? Mas pensando no futuro, você imagina que seja pensando no futuro? Não. É porque Caeté tem da região metropolitana, Caeté é uma das cidades com renda per capita mais baixa. Tá? Nova União hoje tem uma renda per capita mais alta do que Caeté. O que é renda? Nova União tem uma. Nova União. Entendeu? Não, eu falei nesse sentido que lá é menor, né? A população é bem menor. Mas renda per capita funciona assim. Você entra na casa da pessoa, pergunta assim: quantos trabalham aqui dentro? 2 pessoas. Uhum. Qual que é o salário? R$4.000. Tá? Quantas pessoas moram? 4. Então a renda per capita daquela casa é 1.000. Uhum. Vou te contar um negócio. A renda per capita de Caeté, para quem recebe de 0 a meio salário mínimo, é 35% da população. Uhum. Até um salário mínimo é quase 65% da população. Uhum. Essas redes vieram para cá porque quando a renda per capita é baixa, quando as famílias ganham pouco, a primeira coisa é subsistência. Uhum. Comida. Uhum. Olha como é que é o nosso... Comida e remédio, né? Comida e remédio. Uhum. Aí depois o que vier sobra. Essas redes vieram... É porque a gente imagina, assim, a gente estava acostumado a ver essas redes na capital. Isso. A gente fica até meio surpreso, né? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo aqui por causa disso. Por causa disso. Eu imaginei que seria já pensando no futuro. Não, nada a ver. Não presente. Nada eu imaginei essas grandes redes indo para Caeté. Nada a ver. E a tendência é vir mais, tá? Aí vai depender de uma série de coisas. Uhum. Porque essas empresas maiores têm lá dentro tem um centro que estuda tudo isso. Uhum. Sabe? E o que acontece? Caeté hoje tem, excluído o MEI, estou falando em empresas, tá? Uhum. Do simples, lucro presumido, lucro real, tem 3.800, 3.900 CNPJs. Desses CNPJ, dessas empresas, quase 80% é comércio. Dá pra ver, né? A gente tem poucas indústrias. Isso, só 8% é indústria, o restante é prestação de serviço e agropecuária. Onde se paga os melhores salários? O que acontece? No Brasil, onde se paga os melhores salários é na indústria. Sim, não, entendi. Entendeu? Uhum. Não, isso em qualquer lugar do mundo, isso, né? no lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que não é ditadura é isso. Então, o que Caeté tem que fazer? Ele tem que começar a atrair com distritos industriais na 381, com ampliação desse nosso distrito industrial, com a força do turismo. Ele tem que ampliar, aumentar a nossa renda per capita e atrair mais empresas de fora. Esse que é a grande questão. E hoje Caeté não tem pouquíssimas condições de atrair empresa de fora. Por quê? Primeiro, não tem local. Pensa você, Penaforte, um empresário lá no São Paulo, querendo montar galpões para alugar, para fazer docas. A 381 é muito propícia para isso. Não é isso? Eu ia até comentar isso. Muito propícia para isso. Então, o que acontece? Tem que se criar uma infraestrutura da prefeitura para poder ceder esse terreno para as grandes empresas, essas empresas,
e eles fazerem, montarem seus negócios ali. Uhum. Então, Caeté travado, pena forte. Eu vou te dar o exemplo mais bobo do mundo. Não, mas aí que tá. Pra o prefeito aprovar isso, ele tem que ter a base dele lá. Porque senão não passa na Câmara, não é só na canetada. Esse tipo de política não tá fazendo só na canetada, né? Não. Esse precisa de aprovação da Câmara, não precisa? Como é que funciona? Como é que funciona a pena forte? Funciona da seguinte forma. Primeiro tem que identificar as áreas. Uhum. Aí, o que acontece? Mas a execução, eu queria entender depois a execução. Você Porque entra o plano a gente tem, agora a execução, como você seria entra com executado? um processo de desapropriação do terreno. Aí depende da prefeitura. Aham. Então, as pré-condições existem. Então, mas além da população entender, quem está governando também precisa entender. É Também, isso. né? Mas aí a população vai entender muito bem porque aquilo que está sendo feito é para gerar emprego e Imediato, inclusive, né? Não, Imediato no sentido assim, até até o canteiro de obra. isso. O canteiro de obra gera Aí, muito... o que acontece, Penaforte? Isso melhoraria até a qualidade de vida das pessoas aqui de Caeté. Você pega aí de 4 horas da manhã até 8 horas da manhã a quantidade de gente que vai trabalhar em Belo Horizonte. Uhum. Nossa. Tem pais, Penaforte, que acorda, o filho dele está dormindo, quando chega à noite o filho dele está dormindo. Ele não acompanha nem o crescimento do filho. Sendo que a gente tem uma vertente de desenvolvimento na nossa cidade, ele poderia ter uma opção de trabalho mais perto. Inclusive, a gente entrou numa situação complicada, que é o seguinte, a população da cidade não cresce. Isso. Não cresce, por isso que as pessoas vão para a capital, vão para outras cidades. Então, aí fica estagnado ali em 40 e poucos mil, né? 45, 6, né? É porque não gera... Não sei se saiu ainda o total. Não, mas o censo vai sair, vai sair o resultado. Mas tem só projeções. a tendência é que a população fique estável. Por isso que você está falando. Né? Porque o êxito, o Penaforte, o problema de Caeté é tão sério, mas tão sério. Você estudou aqui, né? Você estudou em Caeté. Eu também estudei. Ensino médio. Ensino médio. Eu também estudei ensino médio. Na faculdade eu fiz. Isso. Eu estou para te falar hoje que 70%, vamos colocar aí 60% ou mais, das pessoas que estudaram no ensino médio comigo não estão em Caeté. Estão fora. Eu também, muitas pessoas que estudaram comigo não... Caeté está perdendo as melhores cabeças para fora. Não é culpa disso, não. É culpa do seguinte, ele também tem que seguir a vida. Todo mundo que eu conheço que é nascido, criado em Caeté, tem família, que é doido para voltar para a cidade, se tivesse uma condição de geração de emprego, de renda aqui na cidade. E eu tenho certeza que isso não vai demorar a acontecer, sabe? Se tiver a infraestrutura necessária para isso. Essa que é a questão, Penaforte. É você fazer na cidade muito bem feito. Na área da educação, saúde, assistência social, asfalto, tudo direitinho. Mas ter dentro da prefeitura pessoas pensando diariamente na geração de emprego e renda. Você fez um comentário interessante. Você falou que muitas pessoas, a gente está perdendo as cabeças, né? Para fora. E as pessoas tendem a voltar. Isso. O caetense, ele ama a cidade. Ama. Eu entrevistei aqui, vai sair entrevista com Hamilton Martins, que é um corretor conhecido da cidade. Certo. A gente estava falando sobre logística, os terrenos da cidade, como que pode expandir a cidade, né? E ele comentou que a maioria das pessoas que compram sítios, compram casa, são caetenses que estão voltando. Olha que interessante. Que aposentam, voltam. Olha pra você ver os dados que ele passou aqui, verdade. É muito interessante. Porque a gente imagina assim, a pessoa foi embora e nunca mais volta. Não. Não, ela tem vontade. Um dia ela volta. Volta a oportunidade, né? E tem outra coisa, Penaforte, que é o seguinte, o setor público também não pode atrapalhar o desenvolvimento. Ele tem que ser muito ligado nisso. Pelo seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Está sendo discutido aí o plano diretor da cidade. Pelo que eu tenho acompanhado, o desenvolvimento está sendo travado. Vamos imaginar, excluído aqui o centro histórico, se você tivesse dinheiro, você pode construir um prédio em Caeté, de acordo com esse plano diretor, de 10 andares? No centro, jamais. Não, no centro, vamos supor, excluído essa área. Estou falando fora dessa área aqui. Entendi, você pode construir? Entendi. No atual plano gestor, né? Você tá falando? Não, no novo. No novo? Não, não li o novo. Não pode, não? Estão só até 8. Só até 8? Ah, não. Mas aí que tá. Você entendeu o que eu tô te falando?
É que tá. Há projetos que não são feitos a longo prazo, são feitos a curtíssimo prazo. Então Já é você um tem pensamento- uma linha. É. Isso é o que eu fiquei sabendo. Não sei se isso aqui vai Uhum. concretizar ou não. Se você faz lá no como está falando, Caeté, Uhum. como você faz lá? Você pega uma área lá da 381, o cara resolve colocar lá, fazer prédios de 12, 15, 20 andares. Porque nosso terreno é bom. A gente tem terreno para isso, né? Você entendeu o que eu tô te falando? Uhum. Então, eu acho que por a gente estar nesse meio empresarial, estar nessa discussão diariamente, e tem um foco muito na geração de emprego, na geração de renda, a gente tem que estar muito ligado para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos para frente. Porque a gente não pode pensar só para amanhã, né? Só para amanhã, sabe? Então essa que é a grande questão que eu falo. A gente passou num momento, a gente pulou a parte onde eu te perguntei se o fato de você ter ficado em segundo foi pelas suas propostas. É isso mesmo. A gente faltou isso. Isso. Me dá só essa pincelada aí. Tá. Por que você, além, lógico, do seu trabalho, Isso. lógico, do seu trabalho, sua equipe, né? Sem dúvida. Que esteve divulgando suas ideias. Tá? Lógico. Eu acho que o fato de eu ter ficado em segundo lugar é porque eu fiz uma eleição pautada muito em ideias. Ideias, igual você estava falando, visando aqui 20, 30 anos a cidade. Propostas totalmente realizáveis. E dessas muitas ideias, coisa que ninguém pensou. Sabe? As melhores ideias do mundo são coisas simples. Quando eu falo com você assim, uma reforma estrutural no centro histórico da cidade, visando a geração de emprego e renda, é uma coisa simples. Mas aí a gente cai também no loop. Quando você fala... A gente cai no loop que é o seguinte, às vezes a gente tem proposta, mas não tem dinheiro para executar. É o que mais tem. A gente tem receita, a gente teria receita para... É o que mais tem. É porque muitas das vezes a pessoa só pensa em receita do município. Você tem iniciativa privada. A famosa PPP, né? Parceria Você acha que você fizer um projeto muito bem estruturado, pegando desde da Fundação Israel Pinheiro lá embaixo, pegando todo esse centro histórico, reestruturação de casa por casa, uma coisa muito bem. Você levar isso para o pessoal da Vale do Rio Doce, vocês não pagam, não? Você esteve 8 anos frente à prefeitura com Ademir Carvalho. Né? Foi uma administração que teve uma aprovação razoável, né? Foi bem aprovado. Boa. E por que muitas ideias de hoje não foram executadas naquela época? É porque é o seguinte, todo mundo amadurece. E quem estava com a caneta era o prefeito. Né? E eu era secretário de administração. Eu cuidava era de licitações, departamento pessoal e tudo mais. Sabe? Mas algumas ideias não deu para levar? Adiante? Não. Levar ao prefeito, essas coisas? Não. Porque pode ser questionado esse sentido, né? Isso. Por que algumas ideias suas hoje não foram propostas naquela época? Mas também eu entendo que existe política, existe respeito também à administração, que é independente, né? Isso. Mas algumas ideias não deu. Aliás, pode ser também que as suas viagens também... É isso que eu ia te falar. Naquela época, eu não... Porque quando você passa a... Como é que eu vou te falar? Quando você sai do seu mundo, você amplia seus horizontes. Naquela ocasião, eu não tinha essas ideias, essa visão. Não tinha. E mesmo porque o mundo também é hoje. Não tinha essa visão. O mundo tá movimentado de um jeito, né? Não tinha essa visão. Porque muitas das vezes, o que acontece? Exemplo, o pessoal fala de turismo religioso. A pessoa... Muita gente fala de turismo religioso, mas a pessoa só vê o peso do turismo religioso, talvez quando vai em Aparecida do Norte. Quem nunca foi, não sabe o peso que é. Você entendeu? O quanto a economia gira em torno disso. Então, seja um barzinho aqui, em qualquer lugar. Então, vamos supor, se você tem uma população de 48 mil habitantes, se 15 mil pessoas já foram em Aparecida do Norte, ele sabe o peso que é. Gostaria que vocês compartilhassem conosco a sua viagem à China. Foi. Conta pra gente como é que foi sua viagem à China. Porque curioso. Curioso? Nossa Senhora. A China praticamente hoje é o coração do mundo, né? Então, o que acontece? A China eu já tive algumas vezes em feiras e visitando indústrias. Então, assim,
o meu serviço lá na China não tem nada a ver com Shopping Oiapoque, não tem nada a ver com isso, não. Que o pessoal pode competir. Tem nada a ver com isso, não. Você foi lá com uma capinha. Não tem nada disso, não. Meu trabalho lá era assim, eu não sei se eu vou falar da ISO 9000, ISO 9001, as ISO. É importantíssimo, né? Eu trabalhava numa empresa dando certificação de compra, venda e importação de produtos. Não tem nada a ver com Xing Ling, chinês, não tem nada a ver com isso, não. Tá? Não, mas você conheceu grandes empresários lá, né? Conheci muita gente lá. Então, eu ia para lá na maior feira multissetorial. Onde você esteve lá? Qual cidade? China eu conheço Hong Kong, conheço Macau, conheço Guangzhou, Shenzhen, Coração Pequim, mesmo, né? Conheço bem ali. Então eu ia para feiras de produtos para conhecer produtos, certificar produtos. Ia para uma feira em Guangzhou, que chama a cidade. Você fala um pouquinho? Você fala um pouco chinês? Não. Só inglês. Só inglês. Ela fica, Guangzhou fica em torno, na província de Cantão. É o lugar mais industrializado da China, fica em torno desses trem rápido, fica em torno de 200 quilômetros de Hong Kong. Sabe? Você aprendeu muita coisa, ficou 60 dias lá, né? Não, mas na China eu já fui 13 vezes. Ah, então você foi mais de uma vez. Já fui mais de uma vez. Já fui mais de uma vez na China, trabalhando em outros países. Não. Eu fazia rota, sabe? Então, fazia rota. Sabe? Eu saía daqui, ia para São Paulo, Dubai, vamos supor. Entendi. Aí eu ia Dubai também, você esteve em Dubai? Muitas vezes a empresa é de lá. Ah, a empresa é de lá? Essa empresa é de lá, esse cara é de lá. Interessante. O que lógico, né? O caminho natural da maioria das pessoas que trabalham nessas grandes empresas é ficar na capital. E você continua morando em Caeté. Continuo morando em Caeté. Você mora em Caeté, residência em Caeté, Sou né? nascido, criado em Caeté. 50 anos de Caeté. Faço 50 anos agora, dia 24 de março. É por isso que você quer trazer para a cidade. Isso. Aliás, você propôs esse tipo de... Isso. Na sua campanha. Eu tenho objetivos de vida. Cada um eu acho que tem que ter. Sabe, Penaforte? E hoje, Caeté, assim, Caeté me deu tudo, sabe? O que acontece comigo, que eu ganhei geograficamente em outros lugares, mas Caeté é uma das melhores cidades para se viver que eu conheço. Eu gosto daqui. Né? Tudo. Aqui hoje eu gero em torno de 35 empregos aqui, nessas empresas minhas. Trabalho diariamente. Dentro do meu escritório eu tenho clientes em Caeté e fora da cidade. Nós estamos muito bem localizados, que é Belo Horizonte, dá para ir. Então, Caeté é uma cidade muito boa. Já tive N propostas para ir para fora, para trabalhar em outros lugares, e sempre, por objetivo de vida, eu fiquei aqui. Sabe? Eu gosto dessa cidade, eu amo essa cidade, eu acredito muito que a cidade vai crescer, vai desenvolver, sabe? Eu acredito que Caeté vai dar certo. Aqui vai dar certo, vamos bombar em Caeté. Mas a curto prazo, essa geração vai ver coisa boa ainda? Vai ver coisa boa ainda. Caeté, o caetense vai ter orgulho da cidade. Vai ser uma cidade muito boa de viver, com uma qualidade de vida boa, sabe? Porque nós vivemos aqui um pré-ferro brasileiro e pós-ferro brasileiro. Né? Isso. Então, praticamente, parece que a gente vive eternamente no pós-ferro brasileiro e nunca acontece, né? Eu costumo brincar que a gente fica com o sonho da volta da ferra brasileira e a chegada da Vale. É mesmo, fica preso nesse loop. Fica preso nesse loop. E eu vim com propostas, na época, de sair desse loop, entendeu? De sair desse looping nosso aqui, porque não tem jeito, Penaforte. Sabe? A cidade tem que criar o seu desenvolvimento, tem que criar a sua identidade, fazer com que ela cresça, desenvolva, gera renda, sabe? E a cidade é muito boa, só. Nós temos total condição, Penaforte, de crescer, desenvolver, gerar emprego, viver tranquilo, criar nossos filhos. Olha só para você ver, nós estamos no centro da cidade, uma hora dessa, tranquilo, sabe? Então, eu gosto muito da cidade, eu amo essa cidade, sabe? Aqui, uma pergunta que eu esqueci de te perguntar é o seguinte: você foi político uma vez porque você tentou reeleição na época? Na época eu tentei e não ganhei. Você não quis? Aí eu não quis mais. Sim. Eu não quis mais. Não, porque a trajetória de muitos vereadores é usar ir como carreira, né? Então, na época você não, eu nunca quis isso. E pelo que você me falou também, você gosta da sua profissão, né? Eu nunca quis isso porque
foi objetivos pessoais mesmo. Eu acho que eu falei assim, não, eu vou seguir na minha questão empresarial. E agora, por final, eu já não aguentava mais essa questão da cidade não crescer, não desenvolver, não gerar emprego, não gerar renda. Aí eu me coloquei na seguinte situação. Mas, gente, por que não ir para uma campanha, falar as nossas ideias e deixar o público, deixar as pessoas verem se tem condição ou não. Porque é o seguinte, Penaforte, que eu falo? O pessoal diz, não, mas é ser visionário, que você enxerga lá na frente, até pelas suas empresas e tudo mais. Mas tem que ter gente assim, tem que ter gente assim. Potencial tem a cidade, no caso. Tem potencial, e eu acredito, até um poema que fala muito, o que a vida espera da gente é coragem. Quantas pessoas podiam estar fazendo um podcast no coreto que sonham em fazer um podcast? Talvez eles tenham um sonho de fazer um podcast. Né? Fica colocando minhoca na cabeça, colocando empecilhos, que é difícil, que é difícil, que é difícil, que é difícil. E nunca sai. E nunca que sai. O que você fez? Arrumou uma mesa, um equipamento, veio para o coreto e chamou o pessoal, pô. Exatamente. E futuramente, aos pouquinhos, a gente vai trazer também. Vamos trazer também patrocinadores. Isso! Essa temporada é uma temporada de experimentos, né? Mas a gente vai trazer. Você entendeu o que eu tô te falando? Então, muitas das vezes, você precisa de coragem, sabe? Eu vi que você é uma pessoa assim, que tem toda aptidão para isso, sabe? A prova que a nossa cidade vai dar certo pode ser pautada na sua coragem aqui, no seu método de fazer as coisas. Tem que ter alguém, Penaforte, e a minha para parte, fazer. E o que eu quero, principalmente, Marcelo, é o seguinte: todos os políticos eu convidei, alguns não quiseram vir, não sei porquê, alguns vieram. E o objetivo é isso, é a gente falar sobre a cidade. É isso. Aqui, ó, o que é bom para a cidade. Sabe? Então, na próxima eleição, quem ganhar, ou nessa eleição, quem está no governo, fazer o melhor para a gente. É isso, né? Fazer o melhor. É a gente compartilhar aqui o melhor para a cidade, que a gente tanto ama. Sem dúvida. Você é natural daqui? Sou nascido e criado. Sou nascido em Caeté. Eu nasci a minha história do meu nascimento é uma coisa fantástica. Eu descobri há pouco tempo que o parto da minha irmã mais velha demorou demais. E minha mãe ficou esperando. Na hora que ela sentiu o negócio, ela veio aqui para Santa Casa Antiga, velha, aqui perto do SAI. Onde é o SAI? Sei. Quando eu cheguei lá... Rápido nasceu. Não nasci nem com médico. Nasci sem Tava com pressa para nascer? Tava com pressa para nascer mesmo. E foi uma enfermeira que fez o meu parto. Aí tem agora uns 15 anos que eu conheci essa enfermeira. Minha mãe falou assim, conheci essa enfermeira. E ele falou assim, essa aí foi a enfermeira que fez o seu parto. Eu perguntei para ela assim, como que a senhora chama? Ela falou assim, meu nome é Esperança. Eu falei assim, pô, eu nasci na mão da esperança, é uma coisa muito bacana saber disso. Você falou de coach, você é coach também, né? Sou um dos primeiros. Sou um dos primeiros coaches do Brasil. É mesmo? Eu descobri o coach em 2013 nessa viagem que eu fiz. Quando eu cheguei aqui... Você dá palestra fora, né? Dou palestra. Eu rodava muito dando palestra, antes da pandemia. Aí, depois da pandemia, eu resolvi dar um tempo para me reestruturar algumas coisas. Então, o que eu faço muito é porque eu sou coach de empresas. Hoje o coach está até um pouco banalizado, assim. A internet... Na verdade, a internet deu a qualquer um poder. Isso, deu um poder para você ter uma ideia. Mesmo sem qualificação, a pessoa consegue ser coach. Para você ter uma ideia, a primeira certificação minha de coach, em 2013, demorou 6 meses para me tirar. A segunda certificação minha, que foi de coach de empresa executiva, demorou mais 6 meses. Eu tive que ir para os Estados Unidos estudar. Tira uma dúvida. O coach ele tem como objetivo principal mais incentivar ou mostrar que a pessoa é capaz? Qual que é o objetivo principal do coach? O objetivo é o seguinte, é transformar, vamos supor, uma empresa ou até você, é ajudar a pessoa a criar os seus objetivos e cumprir. Sim. Então eu entro numa empresa, sabe? Eu já passei por várias empresas grandes, sabe? Que a gente chega, transforma cada setor daquela empresa em objetivos claros e definidos e com data para serem cumpridos. Mas não preso a visão, missão e valores, não, né? Você pega aquilo. Isso. Você faz o seguinte.
Se a empresa não tiver a missão, visão e valores, você faz a missão, visão e valores da empresa. Uhum. Se ela já tiver, você revisa a missão, visão e valores, porque muitas das pessoas não sabem a importância disso, sabe? Depois disso pronto, você consegue colocar tudo em objetivos claros e definidos e vai treinando a turma com foco em quê? Na missão, visão e valores e nos objetivos definidos. Então você pega a empresa, você transforma uma empresa muito rapidamente com isso, né? Muito rapidamente com isso. Hoje eu até falo assim, o que você é? Eu sou consultor de empresa que hoje, com um final de semana, você pega uma certificação de coach, é um absurdo isso. Pessoal, então com essa explicação de Marcelo Casimiro, a gente encerra essa conversa. Muito obrigado. Isso aqui a gente poderia ficar horas aqui batendo papo. Ô, Penaforte, é um prazer. Deixa para a próxima oportunidade. Com Queria te parabenizar. Muito obrigado. Me colocar sempre à disposição. Não, satisfação. Você precisando de mim, eu estou aí e eu tenho certeza que vai dar certo. O pessoal gostou do bate-papo, vai dar certeza. Comenta aqui embaixo, pessoal. Marcelo vai Casimiro. Dar certo. Sua rede social, você tem rede social? Tenho. Qual que é? Tenho. No Instagram é Marcelo Casimiro. Marcelo Casimiro. No Instagram. Vou deixar aqui também linkado aqui, pessoal. Então é isso. Marcelo Casimiro, no Sou Caeté Podcast. Forte abraço. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Penaforte. Bate-papo muito bom. E é isso aí. Até a próxima entrevista. Vai dar certo. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Vai.